O Espírito Santo está. Onde o Espírito Santo está, Jesus está. E onde Jesus está, Deus o Pai está. Queremos louvar a Deus pela vida do nosso reverendo. Queremos reconhecer essa presença então maravilhosa do Senhor, Deus o Espírito, né? Queremos convidar os alunos, né, a entrarem e também louvar a Deus pela vida dos nossos irmãos que estão online. Assim a gente retoma esse momento. Vamos fazer uma oração. Deus e Pai, em nome de Jesus, nós reconhecemos, Senhor, a Tua bondade, a Tua misericórdia, o Teu favor, a Tua graça sobre nossa vida. Te agradecemos, ó Deus, pela vida do nosso reverendo e te agradecemos por esse seminário, ó Deus, que brota do Teu coração e vem para nossas vidas para nos formar e edificar. Senhor, que o Senhor possa continuar conduzindo esse seminário como tens feito nas outras edições e nesta quinta edição, quinta parte, o Senhor continue ungindo, inspirando os nossos pastores, ó Deus, aqueles que estarão aqui no púlpito, representando o nosso reverendo, de tal maneira que a Tua presença seja percebida, ó Deus, nos corações, nas mentes de cada um dos Teus filhos, em nome do Senhor Jesus. Meus irmãos, com muita alegria, vamos receber aqui o nosso querido pastor Leonardo Miranda. Onde nós estamos? Onde o Espírito Santo está? Onde Jesus está? Se Deus é por nós, uns confiam em carros, mas nós, do maior nome, né, que está acima de todos, o nome de Jesus, nós louvamos a Deus pela vida do nosso reverendo, da nossa amada pastora Cristina, que é sua companheira, caminha na mesma fé, e agradecer a Deus pela vida de vocês que estão aqui presencial e dos que estão agora online, acompanhando conosco. Ontem o pastor Celso falou aqui, né, dos cultos diários, que às vezes não tem irmãos presença física, mas quando vem a lista, né, lá de dentro, a multidão está assistindo nas casas. E assim tem acontecido nos seminários. O número tem crescido cada vez maior de alunos online. Então agora nós temos vários alunos, tanto que nós temos produzido todos os vídeos, até para vocês ficarem cientes, os nossos irmãos online, aqui também, quando você faz o curso, então vai ser criado depois uma playlist desses vídeos. Então todos os vídeos, Atos 1, nós temos uma playlist de todos os vídeos de Atos 1, que quem é que vai ter acesso? Quem fez o curso. Por isso que aquele grupo que você é inserido, ali você vai receber o link da playlist, vai poder rever todas as aulas, rever cada pastor, cada pregação, amém? Glória a Deus. Poder se assentar, ao nome do Senhor Jesus. Nós cremos que Deus tem nos abençoado, porque estudar de maneira inesgotável o livro de Atos, como temos estudado, isso traz para nós muitos benefícios, já vista que os testemunhos, nós temos recebido muitos testemunhos de irmãos que têm contado sobre a renovação que eles têm sentido em casa, no trabalho, onde estão assistindo, no templo, mas como tem transformado a vida de muitos crentes a partir desses seminários, dessa versão 1, a 2, a 3, nós já estamos na 5. Acho que foi a pastora Cristina que profetizou que íamos chegar a 7. Olha, vai que, né? Nós vimos aqui o nosso reverendo falando que quando ontem foi estudar com os pastores, aqui você vai fazendo uma releitura e as coisas vão ficando mais visíveis, né, no livro, né, pastor Evandro? Os temas vão ficando mais, ressalta mais ainda, glória a Deus, e quem é abençoado somos nós, que vamos estudando, amém? Meus irmãos, estudar o livro de Atos é sempre especial, porque é a nossa história, é muito legal, muito gostoso, é muito espiritual você falar da tua história. Então Atos é a nossa história, a base da nossa fé, a nossa crença, tudo a gente está imitando, nós estamos sendo guiados por aquilo que os apóstolos receberam, o que eles receberam é o que nós vamos agora guiar nossas vidas. Isso é muito especial, porque a maioria das pessoas aqui vieram, como eu, de um berço católico, e a Igreja Católica sempre trouxe para si que eles são a primeira igreja, não é?
e que a igreja não nasceu em Jerusalém, a igreja nasceu em Roma. Mas isso é um dos maiores enganos, porque a Igreja Católica não é a primeira igreja e ela também não nasceu em Roma. A igreja nasceu em Jerusalém, como nós temos estudado no livro de Atos. E a primeira igreja é a igreja primitiva, é a igreja que nós estamos estudando. A Igreja Católica é uma igreja desviada da verdade. Agora, a igreja primitiva é essa igreja que nós estamos aqui estudando no livro de Atos, do qual o nosso irmão em Cristo, Lucas, historiador, médico, ele escreve 2 volumes. Ele escreve, o primeiro volume é tudo aquilo que Jesus começou a fazer, está descrito lá no Evangelho de Lucas mesmo. Esse Evangelho de Lucas foi produzido com uma linguagem toda especial. Ele vai falar para um alto oficial romano, que é o Teófilo, amado de Deus, e ele vai tratar com muito cuidado tudo que Jesus fez, tudo que Jesus começou a fazer, pregou, tudo sobre a vida de Jesus, até com preocupação com o nosso amado Teófilo, porque ele faz um apanhado em ordem. Para quê? Para que, já que ele se converteu, o Teófilo, nós queremos saber o que você sabe sobre Jesus, Teófilo. Então eu vou fazer uma exposição em ordem, para você não ficar sendo vendido por qualquer informação por aí. Esse foi um primeiro tratado. O segundo tratado, Lucas, por ser companheiro de Paulo em muitas viagens missionárias, já teve situações com Paulo, que Paulo disse: olha, todos me abandonaram, só Lucas está comigo. Então Lucas, ele presenciou muitas coisas, ele viu muitas situações dentro da história da igreja nesse primeiro século, e daí então ele vai vai escrever, inspirado pelo Espírito Santo. Ontem o pastor Evandro aqui falou assim, muito especial, né, sobre a inspiração, esse Deus que sopra dentro de nós, dentro daqueles homens. E aí Lucas vai, de maneira muito profunda, narrar, escrever 30 anos da história da igreja, de coisas que a maior parte foi ele mesmo acompanhou, viu, presenciou muitos casos. Isso trata o livro de Atos. Já foi dito que o livro de Atos, a gente já fala sempre isso aqui porque é importante, é Atos do Espírito Santo. Por quê? Porque o Espírito Santo governa todo o livro. Repara como é que o Espírito Santo governa o livro? Como é que o Espírito Santo ele está em todas as ações do livro? Já repararam isso? E é interessante porque o livro de Atos não tem, gente, assim como nas epístolas, uma nota final. Repara que nas epístolas, principalmente o apóstolo São Paulo, ele não coloca sempre uma nota de fim, né? Olha, agradecendo, saudando, e aí termina a epístola. Só que o livro de Atos é como se fosse um corte ou um tom de continuidade, mostrando que nós agora estamos como fazendo a continuidade desse Atos até hoje. Quando é que isso vai parar? Quando Jesus voltar. Aí a gente entrega a bandeira, amém? Aí a gente entrega a bandeira e diz: olha, era conosco, foi com Pedro, com Tiago, com João, eles foram, morreram, deram a vida, e agora somos nós. Aí quando o Senhor voltar, Senhor, agora cumprimos a nossa missão, pregamos o Evangelho, levamos a palavra, amém? Glória a Deus. Meus irmãos, muito bem, o que acontece? O livro de Atos é um livro do Espírito Santo. A expressão Espírito, esse nome maravilhoso, glorioso, vai governar todo o livro. Há mais de 56 menções do Espírito Santo nesse livro. Nesse livro há mais de 56 menções. Vai chamar muito a atenção do historiador, do Lucas, algumas expressões, muito. Por exemplo, ser cheio do Espírito Santo. Você vai conseguir grifar aí na sua Bíblia várias expressões, cheios do Espírito Santo. Olha o que chamou a atenção dele. Outra coisa importante, além de ser cheio do Espírito Santo, lá em Atos 8,17, aqueles que recebiam o Espírito Santo. Então Lucas vai mencionar pessoas que recebiam o Espírito Santo. Lembra do apóstolo São Paulo, quando ele chega na cidade de Éfeso, pergunta: recebeste o Espírito Santo quando creste? Outra expressão, o Espírito Santo caía sobre as pessoas. Lembra de Pedro pregando para Cornélio? Aquilo ali é muito especial, né? Porque Pedro começa a pregar,
e começar a falar a verdade sobre o Evangelho e sobre também a história judaica, como Deus escolheu o povo de judeu e através deles levar o Evangelho lá para a partir de Jerusalém e tal. O Pedro está contando, Deus fez isso conosco, de repente o Espírito Santo cai sobre o povo. E aquilo é maravilhoso, porque aquilo ali depois vai ser argumento lá no concílio de Jerusalém. Lembra que Pedro levanta, toma a palavra e fala assim: irmãos, eu vi o Espírito Santo cair sobre os gentios. Isso mostra que a palavra de Deus não está, meu irmão, retida a um povo. O poder do Espírito Santo não é, assim como o reverendo falou que a ceia não é denominacional, o Espírito Santo também não, é para aquele que crê. Amém. Glória a Deus. Amém. E aí vamos, por exemplo, isso vai chegar aos gentios, Atos 10, poder sobre eles. Isso é tão interessante porque Lucas vai dar muita atenção a isso e vai trazer um modelo de uma vida cheia do Espírito Santo. Lucas vai trazer um modelo de alguém que tem a vida cheia. Lá em Atos 10, ele traz esse modelo de alguém que tem que ser o nosso exemplo, de uma vida o quê? Cheia do Espírito Santo. Atos 10, 38 diz assim, ó: como Deus ungiu a Jesus de quê, gente? Com o Espírito e com poder, a qual andou fazendo bem, curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Então Lucas vai trazer, primeiro, se você começar a pegar os 2 volumes e ler para um estudo pessoal, você vai perceber o Espírito Santo no ministério público de Jesus, como Jesus e o Espírito Santo no Evangelho de Lucas, mostrando as ações do Espírito Santo com Jesus, o Espírito Santo levando ele para o deserto, o Espírito Santo realizando milagres, manifestações de dons, isso tudo com Jesus. Agora, e Lucas traz também um apanhado agora do Espírito Santo do livro de Atos, no ministério da igreja primitiva. No ministério do quê? Da igreja primitiva. Um grande homem de Deus, eu não sei se eu vou saber falar o nome dele direitinho, tá? Mas é Mateus Henry. Ele disse o seguinte, que no livro de Lucas é tudo que Jesus começou a fazer, mas no livro de Atos é tudo que Jesus continua a fazer através da igreja, só que no poder do Espírito Santo. No poder do Espírito Santo. Irmãos, abram em Atos 1, porque esse livro começa com o cumprimento de uma profecia, de uma promessa. Amém? O cumprimento. Lá em Atos 1, versículo 5, quem achou aí? Amém? O versículo 4 diz assim, ó: e estando com ele, determinou-lhe que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperasse a promessa de quem? Que disse, de mim ouviste. Ao 5, porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Então, quer dizer, essa promessa existia, isso tinha que se cumprir, e aí no capítulo 2, versículo 4, você já vê assim, ó, o 2,4 diz assim, ó: todos foram cheios do Espírito Santo, começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falasse. Então você já vê que isso se cumpriu. Lá em Atos 1 diz que essa promessa não muitos dias ia se cumprir. Atos 2 já mostra a promessa cumprida. Todos começaram a falar em outras línguas. Agora, essa promessa é, como nós já lemos, aquilo que está em Joel. Aquilo que Joel profetizou, isso aconteceu. Aconteceu de maneira maravilhosa. E não só em Jerusalém, porque seria a todos quanto o nosso Senhor chamar. A todos quanto nosso Senhor chamar. Então nós vemos isso aqui. Aí é interessante porque no versículo 17 em diante, a gente tem essa lista da profecia de Joel. O que ia acontecer, como se daria esse derramamento do Espírito Santo, quer dizer, as visões, quer dizer, tudo aquilo que Deus acontecerá nos últimos dias, e isso aconteceu de maneira sobrenatural na igreja de Jerusalém. O que estava acontecendo na igreja de Jerusalém? Naquele período ali, há uma festa do Pentecostes. A festa do Pentecostes se comemorava desta maneira: 3 semanas mais um dia depois da Páscoa. E comemorava então, depois das primícias, comemorava então a festa. A festa das primícias era algo que o israelita, ele dava a Deus, pegava a sua
parte da sua colheita, quando o sol batia na lavoura, ele então amadurecia logo os trigos. Aquela parte que era madura, eles circulavam botava um cordão meio vermelho, pegava aquilo e levava para o sacerdote. O sacerdote dava uma promessa a eles, e essa promessa deveria se cumprir na festa de Pentecostes. Qual era a promessa? Aquilo que eles deram a Deus, Deus então dará a eles muito mais. Aí o sacerdote ensinava o pai, e o pai ensinava os filhos, que é uma expressão judaica, que é contar o homer. O que era contar o homem? Ao passo que terminou a festa das primícias, vamos agora começar a contar dia a dia, o meu trabalho, contar cada dia de trabalho que vamos trabalhar, para quando chegar depois 50 dias de homem, 50 dias de trabalho, veremos o que Deus fez porque demos as primícias. Quando chegou a festa do Pentecoste, então, era uma alegria. A festa era seguida de sacrifícios, a festa era seguida de ofertas, e era uma grande alegria para o israelita. Agora, isso tem muito a ver com a redenção. Vocês sabem que todas as festas judaicas, ela está dentro do campo da história da redenção de Cristo. Você encontra Jesus dentro das festas judaicas. A primícia, Jesus quando ressuscita, ele é o primeiro molho, ele é aquele que foi aceito e que atrás dele viriam vários, amém? Já o Pentecoste, a colheita que viria era muito maior. Então quando eles agora estavam orando e buscando, qual foi a colheita maior que os apóstolos receberam no dia de Pentecoste? O Espírito Santo em primeiro lugar, e depois a segunda colheita, almas. Primeiro o Espírito Santo que derramou sobre ele, e segundo, a extensão da redenção, porque imagina, em Jerusalém, alguns acreditam que ficava muito, muito lotado, mais de 1 milhão de pessoas que vêm de toda parte. Você vê isso pelo número de etnias que ali se encontravam, muitas pessoas. E aí o que acontece? Quando o Espírito Santo desce, o Tavares não, quem está lá, meu Deus? Batista, vê o vídeo do batismo com o Espírito Santo. Vou mostrar para vocês um pedaço. É interessante porque eles estão lá reunidos orando, o cumprimento, para esperar o cumprimento. Você imagina, os 11 ali reunidos, eles, três anos e meio intenso com Jesus. Aí vê se cumprir tudo. Aí agora Jesus morreu, ressuscitou, apareceu para eles, agora vão para Jerusalém, porque do alto vai descer o poder. Eles vão para Jerusalém e estão orando. Ora, testemunha da ressurreição, Paulo chega a dizer que eram 500 pessoas que testemunharam a ressurreição. Agora, nesses 500, para buscar o Espírito Santo, só 120 perseveravam. E os 11 estavam agrupados no cenáculo, orando, buscando a Deus agora pela promessa. Bom, o que acontece é uma ação sobrenatural do Espírito Santo. Porque então, como profetizado, chegou o momento do Espírito Santo descer sobre todos. Agora é lindo, porque quando você começa a ver aqueles homens, o Pedro que antes negara o Senhor Jesus. Você imagina, pecado como esse, negar Jesus diante das pessoas, aquele que fez tantas coisas. Vamos ver esse pedacinho, vocês querem ver esse pedacinho aqui? Eu gosto muito desse vídeo. Pode passar, Felipe. Após a Páscoa, o dia em que Jesus foi crucificado. Agora, milhares de peregrinos judeus vão a Jerusalém para a festa de Pentecostes. Bem-vindo, Samuel. Ali está ele. Estevão. Que bom que está aqui, irmão. Por aqui. Temos que ter cuidado. Eles estão nos observando. João. Que bom que está bem. É um prazer vê-lo novamente, Estevão. Mateus. De que forma será? Quando virá? Jesus disse que só precisávamos pedir. Eu estou pedindo. Todos os dias. O Espírito Santo virá quando for o momento certo.
Acho que devíamos orar juntos. Sempre tem um mais carnalzinho. Pai nosso, que estás no céu, Tá querendo brigar já. santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixei cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Crucifixum, resurrectum, quidem, vidi. Sulipa wakalma minal maut. Yamasha liachud, wakula sakri liachud. Vashkaram shikach vayesh. את מופתי בשמיים ובארץ נתת. את מופתי בשמיים ובארץ נתת. Como conseguimos falar todos esses idiomas? O Espírito Santo, Ele está conosco. Glória a Deus. O Espírito Santo, Ele está conosco. Quer dizer, e Lucas, vamos louvar a Deus pela vida do nosso reverendo, você está aqui, ó. Amém. E Lucas, glória a Deus. E Lucas, ele, assim como no Evangelho, ele pôs em ordem tudo sobre os acontecimentos do Salvador, ele agora está preocupado em colocar em ordem tudo sobre a presença do Espírito Santo na igreja. Daí ele começa já o primeiro capítulo mostrando a promessa, mostrando que isso aconteceria. No capítulo 2, ele mostra o cumprimento. Olha, eles foram cheios do Espírito Santo, começaram a falar em novas línguas. Agora, as novas almas, o apóstolo São Pedro cheio, eu estava falando de Pedro, esse Pedro agora cheio do Espírito Santo, ele não vai negar mais, agora ele está disposto a morrer, ele está disposto a entregar a vida. O Espírito Santo então agora, na vida desses homens, pregações célebres vão acontecer e conversões em massa. Como viverá esses convertidos? Qual o estilo de vida que esses convertidos agora, que acabaram de nascer, eles devem seguir? Eles devem ter um estilo próprio de vida, ou eles devem perseverar, como nós vamos ler, na doutrina, no ensino, na oração? Então os apóstolos vão caminhar essas ovelhas para viver agora dentro do projeto que Deus idealizou, isso antes da fundação do mundo, como diz Paulo aos Efésios. Então por que nós, quando falamos que Atos é a igreja, é o modelo? Porque você vai ver lá aquilo que Deus idealizou e estipulou para cristãos não só da época primitiva, mas para todos quanto o Senhor chamar, em diferentes épocas. Então nós estamos aqui hoje falando deles, porque isso é o que agrada a Deus e é o que nós temos feito, graças a Deus, nesse ministério. E lá no Atos 4, a gente vai ver esse modelo deles lá em Atos 4, quem achou? Vamos, antes do Atos 4, antes do 4, vamos para o 2, depois a gente vai para o 4. O 2, versículo 37 diz assim, ó: ouvindo eles isso, compungiram-se
em seu coração e perguntou a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões e irmãos? Você vê que pergunta, né? Você vê que eles perguntaram. O reverendo falou esses dias aqui que a gente tem que discernir por que tem que fazer apelo todo culto. Você vê aqui que Pedro não fez um apelo, eles que perguntaram: o que faremos mediante ouvir a pregação? Aí o 38, e disse Pedro: arrependei-vos, cada um de vós seja batizados em nome de Jesus para a remissão dos pecados, recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa vos diz respeito. Aí, olha que lindo: a vós, a vossos filhos e a todos quanto estão longe e tantos quanto o nosso Deus chamar. Olha só, ficou muito bem aqui, né? A vocês, a quem está longe, aos filhos, mas também aqueles que Deus um dia irá chamar. Chegou até nós. Chamados, fomos chamados por Deus, amém? E outra coisa, recebemos a mesma alegria. Você viu ali a encenação do filme, mas a gente sente isso verdadeiro, a alegria do Espírito Santo dentro de nós, essa comunhão, essa alegria, em meio às vezes pode estar desabando do nosso lado, mas você lá dentro tem uma alegria que não sai mais, é o Espírito Santo, amém? Mediante as provas, problemas. Fizeram muito bem essa parte, porque é isso aí que você está falando, em torno da pessoa de Jesus Cristo. Vocês vejam que Jesus é central, né? Jesus é o Messias. Jesus é o Messias. Magnífico isso aí. Sim, senhor. E é interessante que quando eles, como o nosso reverendo está salientando, à medida que eles falavam, as grandezas de Deus eram ouvidas lá fora e diversas etnias nas suas línguas maternas. E o que se ouvia? Cristo, 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 o Cristo crucificado, o Cristo morto, o Cristo ressuscitado. Quer dizer, então esse Espírito Santo me leva agora a proclamar, e vai levar a igreja primitiva. Então, como essa igreja que acabara de nascer, vamos voltar aí, 39, né? 40, e com muitas outras palavras testificava e exortava, dizendo: salvai-vos dessa geração perversa, de sorte que os que foram batizados e os que de bom grado receberam a palavra, naquele dia, agregaram-se 3.000 almas. Aí como é que essas almas viviam, essas ovelhinhas? Perseveravam primeiro na doutrina dos apóstolos, quer dizer, no ensino, há uma perseverança, uma continuidade do ensino. Depois, na comunhão, eles estavam juntos, a koinonia, e no partir do pão, quer dizer, na ceia e nas orações. Então essas ovelhas, essa igreja que acabara de nascer em Jerusalém, não em Roma, essa igreja que acabara de se levantar agora, ela não vai ter um estilo individual de serviço cristão. Pelo contrário, elas agora vão funcionar de acordo com o ensinamento com que os apóstolos deram para ela. E esse ensinamento apostólico é aquilo que eles receberam de Jesus. Por isso você vê na vida desses crentes a centralidade de Cristo. É tudo em torno de Cristo, é tudo para Cristo. E vamos ver isso na vida dos crentes. Aí quando tudo é em torno de Cristo, quando tudo é para Cristo, aí o resultado virá. O resultado o quê? Virá. Porque você imagina, alguém que persevera no ensino. E nós louvamos a Deus pela vida do nosso reverendo, porque ele tem nos levado a perseverar no ensino. E ensino aqui, irmão, é a pregação, ensino é os seminários, ensino são as escolas bíblicas, ensino são os discipulados gerais, é um ensino. Amém? As clínicas de aconselhamento, ensino, se ensina. Então nós temos que perseverar no ensino. Agora, uma vez perseverando no ensino, uma vez perseverando na comunhão, uma vez perseverando no partir do pão, nas orações, virá o resultado para aquela igreja. Virá. Por isso que o nosso reverendo tem nos levado a entender que se fizermos o que eles fizeram, teremos os mesmos resultados. Amém? Aí no versículo 40, o versículo 43, diz assim, em cada alma havia temor, muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos, todos os que criam estavam juntos, tinham tudo em comum. Aí vem, 45, vendiam suas propriedades e fazendas, repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade, perseveravam unânimes. Você perceba que uma das coisas que caracteriza esses crentes é a perseverança. Eles não eram aquelas pessoas que esmureciam, começam algo na igreja e para, começa fazendo algo e desiste. Não, neles há uma perseverança. Perseveravam unânimes, junto, todos os dias. Aí vem, no templo,
No partir do pão em casa, comiam junto com alegria e singeleza de coração. Agora, a perseverança era uma perseverança global. Quer dizer, eu tenho que estar... E olha que lá era o templo judeu, mas eles iam para o templo judeu mesmo assim, caçavam um canto, pregava ali. Tinha o pórtico de Salomão, tinha alpendre, eles iam juntos. Não dá para ser aqui, eu vou para as casas. Nós estamos nas casas. Daí você já estudou conosco aqui, a pastora Alcenira já falou muito conosco no passado conosco sobre Jesus nas casas. Então há um consenso na igreja primitiva de o quê? De perseverar em tudo. Eu estou na doutrina, eu estou na comunhão, mas eu estou nas casas, eu estou no templo, eu estou na evangelização, eu estou nas orações. Então isso é que marca a igreja primitiva, uma igreja perseverante, uma igreja que está disposta a fazer tudo em torno de Cristo para que o evangelho prossiga. Em Atos capítulo 1, uma vez cheios do Espírito Santo, eles teriam agora uma missão. Uma vez nós já acompanhamos o cumprimento da profecia. Aí agora, uma vez a profecia cumprida, eu tenho uma missão. Qual é? Versículo 8: recebereis o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunha tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Até os confins. Então cada ovelha dessa que se levantou no dia de Pentecostes, que se converteu, eles agora tinham isso no seu coração muito firmado: precisamos pregar o evangelho, precisamos evangelizar, precisamos levar o evangelho a todas as pessoas, porque qual é a missão? Confins da terra. A missão é confins da terra. Lembremos que no dia de Pentecoste, o apóstolo São Paulo não tinha se convertido ainda. Nós estamos falando ali dos 11 que estavam lá junto. Imagina, aqueles 11 cheios do Espírito Santo, andaram com Jesus, agora cheios do Espírito Santo. O Espírito Santo desce sobre os crentes, 120 pessoas estavam no dia. Esse poder vai irradiar sobre muitas etnias, vão se convertendo, e uma vez se convertido, volta, porque estava havendo uma festa. Lembra que eu falei, Pentecoste, voltam para a sua cidade natal, volta para o seu país de origem. Lá eles vão ficar calados? Não, lá eles vão pregar o evangelho, lá eles vão anunciar o evangelho. Nós vamos ver isso melhor daqui a pouco, depois, se não der tempo. Vai pregar a palavra lá. Agora, vai pregar a palavra de tal modo que o evangelho vai chegar. Quando o apóstolo São Paulo chega aos crentes para falar com os romanos, o evangelho já havia sido pregado lá. O evangelho já havia sido pregado lá, e não foi Paulo. Amém? Glória a Deus. Quando você fala da igreja, você viu, a igreja Jerusalém, Judéia, Samaria. Isso é tão sério, gente. Lá em Atos 8, que nós estamos falando aqui, é tão sério. Lá em Atos 8, glória a Deus. Glória a Jesus. Aqui, logo aqui em Atos 8, nós vamos ver o evangelho em Samaria, amém? Vamos ver assim a pregação do evangelho em Samaria. Aí diz aqui assim, ó: e também Saulo consentiu na morte dele, fez naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém, e todos foram dispersos pelas terras da Judéia, Samaria, exceto os apóstolos. Então nós já vimos que muitos daqueles crentes foram dispersos por causa da perseguição. Você entende, percebe aqui na palavra que a perseguição não é um fator para impedir a igreja de crescer? A perseguição não é um fator para impedir você de trabalhar, para impedir você de pregar, porque às vezes você está pregando lá para o seu patrão, aí, mas ele é espírita, pastor, eu não vou nem falar com ele. Aí que você deve falar. Mas ele é muito ignorante. Mas é essas pessoas que o Espírito Santo quer quebrar isso aí. Agora tem que ter alguém para falar. Se você não fala, você não dá a oportunidade da pessoa de crer, porque quem faz a obra é o Espírito Santo. Você é o instrumento, você fala. Agora quem é que vai convencer? É o Espírito Santo. Aí imagina, aí, ó, o versículo 2: e os varões piedosos foram enterrar Estevão e fizeram sobre ele um grande pranto. Paulo assolava a igreja. Olha só, gente, Paulo fazia o quê? Entretanto, entrando pelas casas, arrastando homens e mulheres, encerrava nas prisões. Mas os que andavam dispersos iam por toda parte caladinhos. Não, que iam por toda parte fazendo o quê? Anunciando a palavra. Olha só que coisa importante. Os que iam, e aqui nós não estamos falando ainda das viagens missionárias,
Queria que você entendesse bem isso aqui. Nós não estamos falando aqui das viagens, as 3 viagens que Paulo fez missionárias, a viagem dele a Roma. Nós não estamos tratando disso. Nós estamos falando o seguinte: o poder desceu sobre eles no dia de Pentecoste, eles ouviram a grandeza de Deus, se renderam ao Evangelho, e agora, como compromisso com a palavra, aonde vão anuncia, aonde vão pregam. Aonde vão pregar. Isso possibilitou o cumprimento da promessa e da profecia. Por quê? Jerusalém, Judeia, Samaria. De que maneira o volume chegou a esses lugares? Porque esses homens espalharam a palavra. Você vê que eles foram, os que estavam dispersos foram anunciando. Você imagina se cada lugar que você for, você levar a sério isso e começar a anunciar a palavra. Imagina, eu vou... seja o que for, para onde for, vou para o meu trabalho, eu anuncio, vou de férias para um lugar, não, eu vou ficar 3 semanas, olha, o apóstolo São Paulo pregou 3 semanas numa sinagoga e levantou uma igreja. Agora, mas era Paulo, mas o Espírito que estava nele está em ti, está em nós, só temos que ser obediente à voz de Deus, à palavra, e pregar, e anunciar, amém? E aí, quer dizer, o Evangelho vai adentrando a esses lugares aqui, e é interessante porque o Espírito Santo, gente, é maravilhoso. Lá no capítulo 9, no versículo, deixa eu ver aqui, 31, já diz assim, ó: assim pois as igrejas em toda a Judeia, imagina, as igrejas em toda a Judeia, igreja em toda Galileia, igreja em toda Samaria, quer dizer, a obediência daqueles fizeram com que a igreja nascesse nesses lugares. Tinham o quê? Paz, eram edificadas e se multiplicavam, andando aonde? No temor do Senhor, na consolação de quem, gente? Na consolação de quem? Do Espírito Santo. Então nós vemos aí que aqueles crentes começaram a pregar o Evangelho, começaram a anunciar o Evangelho às pessoas, e aconteceu que muitos se convertiam e começavam então a levantar ali novas congregações, começava a levantar ali novas igrejas. Para quê? Por quê? Porque o Espírito Santo neles agora fazia isso. Isso é tão sério, por quê? Lá em Samaria, Filipe desce a Samaria, perseguição aconteceu, se Filipe vai descer a Samaria, começa a anunciar, os milagres começam a acontecer em Samaria. Jerusalém manda quem? 2 homens de Deus, Pedro e João, vão para Samaria. Quando chegam em Samaria, quer dizer, eles vão testificar aquilo que está acontecendo, milagres. E aonde? Entre os samaritanos. Então, quer dizer, olha como é que Deus é tremendo. Olha como é que a obra de Deus, ela não está imputada, não está isolada, não está enfaixada. Quer dizer, a pessoa vai, o Espírito Santo está com ela. Quando você vai, o Espírito Santo está com você. Aonde for, o casal, os 2 casais, né, que pregaram, falaram aqui o testemunho deles na virada do ano, foi um de Mirassol e o outro de Goiânia. Você vê, são irmãos da igreja, têm o seu ofício, seu trabalho, que vão morar em outro lugar, mas eles não vão, que se dane Deus, a igreja, eu estou aqui para poder ganhar meu dinheiro. Não, eles vão comprometidos. Vocês viram que um dos casais até falou que tem almas para batizar? Não foi isso aqui? Até almas para batizar. Por quê? Amém. Porque o mesmo Espírito Santo que está aqui com o nosso reverendo, está na igreja, vai com você, aonde você for. Agora você não pode ficar mudo, emudecido, calado, pelo contrário, abre a boca, fala mesmo. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo vai te usar onde você for. O Espírito Santo vai com você onde você for. Você tem visto o que está acontecendo a partir lá do sul, com os jogadores da Missão do Esporte? Por exemplo, como eles têm pregado nos clubes, aonde, estou morando agora aqui, o milagre acontecendo. O pastor Batista estava falando de uma senhora que até manifestou o demônio e foi liberta. Quer dizer, o Espírito Santo, gente, na vida desses homens, amém? Então, quer dizer, você começa a perceber que há uma ação do Espírito Santo no evangelista. Agora, você tem que se colocar à disposição para que isso aconteça na sua vida. Então, olha para o irmãozinho que está ao seu lado e fala assim, ele está em nós. Agora é a nossa vez de anunciar. Amém? É a nossa vez o quê? De anunciar o quê? A palavra. Isso é tão sério que a gente tem vários exemplos
de crentes anunciando a palavra a partir do livro de Atos. Um deles que eu acho clássico é o que está do apóstolo São Paulo na primeira carta aos irmãos da igreja de Tessalônica. Eles, a chuva está querendo vir. É um dos exemplos muito forte, amém? Muito, muito, muito forte, porque no capítulo 2, de cara assim, a gente já tem, o capítulo 1, a gente pode pegar o 1:7, de maneira que fosse exemplo para nós. Esse capítulo, se pegasse o 1:7, olha aqui, ó, de maneira que fosse exemplo para todos os fiéis na Ásia e na Acaia. Aqui, gente, você imagina, a igreja de Tessalônica, o Felipe, mostra aí um mapa maior, aquele que eu te mandei para a gente mostrar, pega para a gente mostrar, para você, Macedônia, Acaia, glória a Deus, mostra aí, Felipe, um mapa aquele maior, e aqui, você lê aqui o seguinte, exemplo para todos os fiéis da Macedônia e Acaia, mas nós estamos falando de uma cidade que Paulo passou somente 3 semanas, eles creram. Não, Felipe, aquele mapa das viagens missionárias, ele está solto, não é esse não, quero mostrar o mapa completo das viagens. Nós estamos falando de Tessalônica, e a região da Macedônia e a região da Acaia, que formava a grande Grécia, você está mostrando que esses crentes foram exemplo para crentes em diversos lugares, e extensões muito grandiosas. A Macedônia era um espaço de terra, a geografia da Macedônia era muito grande. Isso, aumenta um pouquinho aí para mim, filho. Dá um zoom aí para mim, por favor. Porque você imagina, olha, esse mapa aqui é um mapa muito legal que eu consegui agora, recente, que vai englobar toda a viagem, tá vendo? Toda a viagem. Nós estamos aqui, ó, aqui nós vamos depois falar da ilha do Chipre e tal, mas você passa aqui assim, ó, tá vendo toda essa região aqui, ó, aqui é a Acaia, Corinto, Tessalônica, a Macedônia pegava esse pedaço todo aqui, ó, aqui é a cidade de Filipos, quer dizer, aqui está Tessalônica bem próximo aqui, e eles estão sendo exemplo para os fiéis que surgiam em toda essa extensão. Só que nós estamos falando de uma cidade pequena, que é a Tessalônica, e 3 semanas que Paulo chegou, Paulo chega a dizer que eles receberam a palavra com muita perseguição, mas o desejo de agradar a Deus, aquele que perdoou os pecados deles, o desejo de o Espírito Santo dentro, cooperação deles agora no ministério, é tão grande que eles começam a pregar. E aí o versículo 8 diz assim, porque por vós, isso aqui é muito especial para a gente. Paulo não está dizendo assim, ó, por mim, por Pedro, por Tiago, olha o que ele está dizendo, por vós, soou a palavra do Senhor, não somente na Macedônia e na Acaia, mas também em todos os lugares a vossa fé para com Deus se espalhou. Olha aí, de maneira que já dela não temos necessidade de falar coisa alguma. Paulo está dizendo, olha, sobre a fé de vocês, não tenho o que acrescentar, porque vocês fizeram algo fenomenal, vocês levaram esse evangelho a todos esses lugares. Você vê, Macedônia e Acaia, como eu estava mostrando a vocês, regiões grandiosas, grandiosíssimas, amém? Olha só, e porque eles, versículo 9, eles me anunciaram, não só do qual... porque eles mesmos anunciam de nós qual a entrada que tivemos para com vocês, e como dos ídolos nos converteste a Deus, para servir ao Deus vivo e verdadeiro. Primeiro, tinham um testemunho de vida, eles eram idólatras, e a cidade de Tessalônica, Atenas, Corinto, essas regiões eram 2 coisas que elas tinham muito, que era a herança dos gregos: prostituição, impureza, imoralidade, idolatria. E eles se converteram, quer dizer, eles largaram essa vida promíscua para servir agora. Ele diz aqui, ó, vocês largaram essa idolatria toda para servir a um Deus vivo, não mais imagem, não mais de barro, para servir ao Deus vivo, e esperar, quer dizer, olha que glorioso, e esperar do céu o seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura.
Então você vê que a igreja primitiva, agora os convertidos de uma igreja, eles dão continuidade a essa missão sobrenatural de pregar o evangelho, amém? E no capítulo 2, se a gente continuar lendo aí, o capítulo 2 é legal porque continua mostrando a fé desses crentes, que nós estamos saindo, imagina, a partir de Atos dos Apóstolos, quer dizer, lá no capítulo 2, assim, mas havendo primeiro padecido e sido agravados em Filipos, como sabeis, tornamos ousados em nosso Deus para vos falar o evangelho de Deus com grande combate, porque a nossa exortação não foi enganosa, nem com imundície, nem com fraudulência, mas como fomos aprovados de Deus para que o evangelho nos fosse confiado, assim falamos, não como para agradar os homens, mas a Deus que prova os corações. Quer dizer, então eles foram com tudo, com ousadia, com a palavra, com o evangelho verdadeiro, e geraram ovelhas dentro desse apanhado de entregar a vida, evangelizar, de levar agora o evangelho a todos os lugares. Então você vê que o crente, em geral, a nossa missão é a evangelização. Nós temos que evangelizar. Você não pode achar normal você passar um dia inteiro sem falar de Jesus para ninguém. É uma omissão. É uma omissão muito grande. Lá em Ezequiel diz que Deus coloca as pessoas no nosso caminho e somos responsáveis. Agora, se eu falo, eu estou livrando a alma daquela pessoa. Agora, se eu não falo, nós temos que dar a oportunidade da pessoa escolher. Ela vai decidir, claro, mas a oportunidade quem dá somos nós, pregando para ela, anunciando. E claro que você está inserido, todos nós estamos inseridos em um meio social. Você trabalha, você estuda, você tem vizinhos, você tem familiares, você está em festas, você está inserido na sociedade. Agora, isso de estar inserido tem que lembrar você que você está aí por um meio, você tem que levar Jesus a essas pessoas, amém? Tem que levar Jesus a quem, gente? A essas pessoas. Um outro textozinho importante sobre isso, que está em 2 Coríntios, aqui é Tessalônica, né? Vamos para 2 Coríntios. É um outro texto importante. Capítulo 8. Senhor Jesus. Olha só a importância do evangelista. Quanto a Tito, é meu companheiro, cooperador para convosco. Quanto aos irmãos, são embaixadores das igrejas, e glória de Cristo. Olha para o irmão, para o embaixador que está ao teu lado, fala assim, você é embaixador. Quanto aos irmãos, embaixadores das igrejas. Então nós representamos Deus na terra, nós somos uma embaixada. Você é uma embaixada do céu onde você trabalha, uma embaixada do céu onde você vive. Quer dizer, e essa embaixada, ela está completamente ligada aos interesses do reino, não o interesse próprio. Não o interesse o quê? Próprio. Não, eu estou aqui para ganhar dinheiro. Eu estou aqui para... Não, você vai ganhar, você vai prosperar. Primeiro porque esse é um ano, como o ano passado, Deus nos abençoou muitíssimo. Você viu como Deus foi gracioso durante o ano todo. Amém? Durante o ano todo. Nós procuramos mostrar num vídeo de retrospectiva como o nosso reverendo enfrentava as notícias que o mundo dava. Nós tivemos várias coisas, nós tivemos queimadas, nós tivemos greves, nós tivemos isso, nós tivemos coronavírus, e o reverendo aqui no altar mostrando que em Cristo isso vai passar e nós somos protegidos por Deus. Então quer dizer, agora estamos no ano de José, cremos na promessa, eu posso prosperar, mas eu não posso, em detrimento disso, esquecer da minha missão, porque eu sou uma embaixada. Eu sou o quê? Eu me lembro quando eu estive lá em Belo Horizonte, né? E eu perguntei, quem é visitante? Aí de umas 9 pessoas. Aí eu fui perguntar, didaticamente, como o nosso reverendo ensina, né? Então, quem te convidou? A irmã Macena. Quem te convidou? A irmã Macena. Quem te convidou? A irmã Macena. Quer dizer, mas convidou onde? No trabalho, eu estou lá, eu estou envolvido lá. Isso tem que ser no nosso domingo de manhã aqui. O reverendo, quem está nos visitando? Aquele emaranhado de gente se levantar. Por quê? Porque foi convidado no trabalho, foi convidado na escola, foi convidado no seu dia a dia. Quem está entendendo? Amém?
Quer dizer, mas por quê? Eu vou fazer isso, pastor? Porque é uma ordem de Jesus. Paulo chega a dizer que pesa sobre ele essa obrigação. Pesa sobre ele essa obrigação. Você sempre vai ver o Senhor Jesus tratando no imperativo. Você deve ir, você deve fazer. Por quê? Porque essa é a nossa missão agora, uma vez cheios do Espírito Santo. Amém? Deu 50 minutos, reverendo? Sim, senhor. A gente pode continuar? Pode. Aqui está 50 minutos, aqui no reloginho. Aqui. 11h41. Os minutinhos. O Espaço Gourmet está funcionando. Você pode ir lá tomar um café e depois a gente volta. Amém? Glória a Deus. Deus abençoe. Daqui a pouco a gente volta, hein?